Abram as suas Bíblias, lá em Esther, no capítulo 4. Hoje a gente vai ter bastante leitura da Bíblia, então deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Esther. Esse que é um livro muito forte, muito importante para a nossa história. É interessante que o livro de Esther não fala nenhuma vez a palavra Deus. Esther, capítulo 4. Esther vem antes de Jó, Jó vem antes de Salmos. Então, se você tiver em Salmos, que é mais comum, né? E aí você vai voltando aos pouquinhos e você vai achar o livro de Esther. Todo mundo encontrou? Esther, capítulo 4. A gente vai ler do verso 1 ao verso 12, beleza? Para a gente entender um pouquinho o contexto. Esther, capítulo 4, do verso 1 ao verso 12. Quando Mardoqueu, o nome do meu filho, Mardoqueu, respeitem, por favor. Respeitem. Não, quem ri, você já sabe, né? Quem ri já sabe, né? Tá rindo, né, Fredon? Cunhado é brincadeira, viu? O Anderson também está tentando não rir, mas ele riu. Estou brincando, tá, gente? Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de sacos e cinza. Quando as criadas de Esther e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar do pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei, que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que o perturbava e por que ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Susã, que ordenava o extermínio dos judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei e implorar pela misericórdia, interceder em favor de seu povo. Ataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu. Então Esther mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresentar diante do rei no pátio interno sem ser convidada está condenado a morrer, a menos que o rei lhe estenda o seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Senhor, obrigado por esta palavra que é sempre viva, pela tua palavra que é sempre eficaz, que a tua palavra que toca o nosso coração. Peço que o Senhor continue a falar conosco, que nós possamos sair daqui edificados e possamos aplicar a tua palavra em nossa vida, em nossa missão. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Esse texto, ele é muito interessante. Eu sei que as mulheres aqui já estão familiarizadas com o estudo a respeito de Esther, mas eu gostaria de trazer uma outra abordagem. E eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, eu queria que vocês repetissem uma pergunta. O que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso, né? É uma pergunta que a gente faz bastante na nossa vida, né? O que eu tenho com isso? Alguém vem, traz um problema. Às vezes você nem fala com a pessoa, né? Mas lá no fundinho da sua cabeça, a pessoa te fala um trem e você fala assim: o que eu tenho com isso?
né? Às vezes tem um problema aqui na igreja aqui acontecendo, você vai lá e fala: o que eu tenho com isso? Isso aí é problema do pastor, né? Deixa lá, Roberta está rindo, né? Aposto que um monte de noiva vem aqui falar: eu não tenho dinheiro, o que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso? Uai, a palavra do Senhor não te diz claramente lá em Acrescentares? Te vira-te, né? É meio assim, né? A gente tem essa palavra profética aqui para a nossa vida. Mas a gente que é adulto, né, principalmente, a maior parte de nós que estamos aqui já somos crescidinhos, né? Pedrinho está ali com a cabeça deitada, ele ainda não é adulto, ele vai sentir na pele as dores, né? Eu já ia falar bobeira aqui, né? Mas Larissa também está doida para rir ali, né? Bem feito vocês, ninguém mandou ficar velho. Você está chegando lá, minha filha. Está chegando. 17 anos, um aninho só. A chefa deu uma olhada, falou: vou passar a conta de água para você, minha filha. Você tomar banho rápido, né? Com 19 é a conta de luz, né? E a Larissa deve estar pensando: o que eu tenho com isso, né? O que eu tenho com isso? E a gente fica nessa situação complicada, porque quando a gente vira adulto, a gente quer ter uma vida um pouquinho mais tranquila, porque é cheio de problema, é cheio de boleto, é cheio de crises. A gente começa a perceber umas coisas na nossa vida. É crise ali, é crise aqui, a gente arruma problema que a gente nem precisava arrumar, né? As pessoas arrumam problemas para a gente vive numa situação complicada. E aí, a gente tende a se afastar do monte de problema. Na verdade, a gente até gosta de criar uns problemas, mas para elevar o nosso nível de vida, o nosso padrão de vida, aí eu aceito arrumar uns problemas, né? Eu aceito fazer um negócio um pouco mais arriscado, eu aceito iniciar um projeto que eu não sei se vai dar certo, tudo na expectativa de, às vezes, você melhorar de vida e no futuro ter menos problema do que você tem hoje, poder viver um padrão de vida mais interessante do que você vive hoje. Mas o apóstolo Paulo disse, não me engano, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que é interessante a gente viver uma vida tranquila, uma vida simples. Ele fala para Timóteo: se você tiver o que comer, o que vestir, esteja contente com isso. Mas o apóstolo Paulo fala para a gente viver uma vida tranquila em termos de status, em termos de busca, de prazeres efêmeros, de riqueza, de poder. De fato, viver em busca disso daí traz muito problema. Mas ele também não desincentiva a nós assumirmos grandes responsabilidades que nós precisamos assumir e que no lugar delas a gente fala em muitos momentos: o que eu tenho a ver com isso? Principalmente em se tratando do reino de Deus. Hoje a igreja cristã vive num grande: o que eu tenho a ver com isso? Então, nós temos muito a ver com muitas coisas relacionadas à nossa fé. E a escolha desse texto foi justamente por isso. A gente precisa entender cada vez mais que a nossa fidelidade ao Senhor requer responsabilidades. Nós temos responsabilidades como cidadãos. Eu não estou nem falando responsabilidade necessariamente de responsabilidades políticas, né? As pessoas tendem a pensar: não, essa responsabilidade, tem que votar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cobrar, está certo, tem que cobrar, tem que votar. Mas como cidadãos terrenos, nós temos responsabilidades. E nós temos que ser fiéis e bons cidadãos e também sermos fiéis às nossas responsabilidades no reino de Deus. Afinal de contas, se a gente ficar a vida inteira falando: o que eu tenho a ver com isso?, a gente vai sempre viver num contexto ruim. E é interessante que no Brasil as pessoas têm muito isso. Às vezes a rua está suja, a pessoa chega lá: o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com a rua suja? Ainda entra no carro, pega, bebe uma água e joga a garrafa do lado de fora e ainda fala: o que eu tenho a ver com isso? Quem tem que limpar é a prefeitura. Eu não tenho nada com isso. Às vezes o cara que fala: o que eu tenho com isso? Pega a guimba do cigarro, joga no mato, arruma queimada, bota a culpa no político e ainda fala assim: o que eu tenho com isso? Eu pago um imposto alto, é para ele resolver esse problema.
Sendo que o cara poderia simplesmente apagar o cigarro ali se ele fuma, né? Primeiro que ele já está acabando com a vida dele. Bota lá, joga no lixinho do carro, acabou. Mas joga na mata e ainda fala, o que eu tenho a ver com isso? A gente no Brasil tem muito essa cultura. O que eu tenho a ver com isso? Sim, nós temos a ver com o que a gente vive. Nós temos a ver com o lugar que a gente está. Nós temos a ver com tudo que a gente faz. E a nossa fidelidade ao Senhor é uma prova de que nós devemos nos preocupar um pouquinho mais com a nossa vida espiritual e com o nosso testemunho. Voltando um pouquinho, no mesmo livro de Esther, no capítulo 2, a gente vai ficar só no livro de Esther, então vocês podem ficar aí com a Bíblia aberta. No verso 21 ao 23, a palavra diz o seguinte: certo dia, quando Mardoqueu estava de serviço junto à porta do palácio real, ou seja, Mardoqueu era um funcionário naquele reinado, o reinado persa, de Xerxes. 2 eunucos do rei, Bigtana e Teres, guardas da porta dos aposentos do rei, se indignaram com Xerxes e conspiraram para matá-lo. Mardoqueu podia ter falado, né? O que eu tenho com isso? Eu ouvi os caras falando aí, mas não sei se é verdade. Tem nada com isso. Afinal de contas, o Xerxes é rei da Pérsia, não é nem rei de Israel. Pérsia, os caras adoram Marduk, adoram outros deuses. Eu não tenho nada com isso. Foi isso que Mardoqueu fez? Não. Vamos lá. Mardoqueu, porém, soube do plano e transmitiu à rainha Esther, que contou ao rei em nome de Mardoqueu. Ou seja, mais uma vez, rainha Esther, uma judia. Não que ela era casada com o Xerxes, mas ela era uma judia de nascença. Poderia muito bem ter falado que eu tenho com isso, né? Deixa matar esse cara, quem sabe eles libertam o nosso povo aí, né? Mas ela não. Ela foi em frente, contou os planos. Isso aí tá com saúde, hein? Vamos lá. Concentração aqui. Quando o caso foi investigado e descobriu-se que o relato de Mardoqueu era verdadeiro, os 2 homens foram enforcados. Lá era pauleira, gente, era pena de morte mesmo. Tentou matar o rei, tchau para vocês, meu filho. Tem dessa não. Ele poderia muito bem ter dito o que eu tenho com isso. Mas o que ele foi? Ele foi fiel. Ele conhecia a responsabilidade que ele tinha. Ele estava diante de um reinado, o reinado persa, do rei Xerxes. Ele, como funcionário real, um cidadão daquele império, grande império, tinha a responsabilidade de cuidar do trabalho que ele tinha com o rei. E ele cumpriu o trabalho dele com o rei. Mas aí esse mesmo Mardoqueu viveu uma outra situação maluca. A vida dá umas reviravoltas. E eu falo para você, às vezes ser fiel a Deus vai te jogar numas enrascadas que você não tem. Mesmo que você seja um bom cidadão. Estou falando de um bom cidadão. Mardoqueu era o quê? Fiel ao rei. Você está vendo? Ele era um bom cidadão. Ele era um cara bacana. Ele era um cara que trabalhava. Ele era um cara que se empenhava no cuidado do rei. Mas, tudo pode mudar. Tá bom? Vamos ler lá em Esther, no capítulo 3, verso 8 a 15. Então, Amã foi ao rei Xerxes e disse, esse Amã também era um cara chato, viu? Misericórdia. Há certo povo espalhado por todas as províncias de seu império, que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedecem às leis do rei. Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos. E darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositados no tesouro do rei. O rei concordou
E para confirmar sua decisão, tirou o anel do dedo com o selo real e entregou a Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo dos judeus. O rei disse: a prata e o povo são seus, faça com eles o que lhes parecer melhor. Assim, no dia 17 de abril, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Amã ditou. Em seguida, foi enviado aos demais oficiais do rei, aos governadores das respectivas províncias e aos nobres de cada província. Em sua província, escrita em sua própria língua, em sua própria escrita e língua. O decreto foi redigido em nome de Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordem para que todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos e mortos e aniquilados num único dia. A data marcada para que isso acontecesse era 7 de março do ano seguinte. E os bens dos judeus seriam entregues a quem o matasse. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que estivessem preparados para cumprir seu dever na data marcada. Por ordem do rei, o decreto foi rapidamente enviado por mensageiros e também proclamado na fortaleza de Suzã. Então o rei e Amã se sentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Suzã. Olha o que estava esperando os judeus daquela província. Foi declarado uma chacina, um massacre, uma eliminação completa do povo judeu. Por isso que que Mardoqueu estava de luto. Por isso que ele estava mal. É ou não é? Por causa disso. Era só por isso. Só porque o povo dele seria eliminado da face da terra. E aí, às vezes, a gente fica se perguntando, mas por quê? Por quê? Por que que esse certo Amã resolveu eliminar o povo judeu? Era só porque, gente, enquanto Amã passava pelos corredores do palácio, todo mundo se curvava. O único que não se curvou foi Mardoqueu. Por que ele não se curva? Porque ele é judeu e ele adora a um único Deus. Ou seja, ele era mais fiel a Deus do que a um funcionário de alta patente do rei. Amã era o segundo homem do reinado de Xerxes. Ele era o segundo homem mais forte daquele reinado naquela ocasião. E aí, um bom funcionário, um bom cidadão, um homem de Deus, não se curvou a Amã, e esse homem resolveu exterminar todo o povo judeu. Nunca foi problema para a Pérsia as nações poderem ter a sua cultura e o seu reino. Não foi problema para eles. Nunca foi problema nesse caso. Por quê? O estilo de governo persa era de dominar as culturas e permitir que elas convivessem, pagando tributos e sendo obedientes ao rei. Os judeus puderam conviver tranquilamente. Algo parecido com o que era a Grécia, algo parecido com o que foi Roma. Se eles não fossem rebeldes, se eles não fossem problemáticos, eles poderiam conviver. Mas aí eu te pergunto, quem arrumou o problema para eles mesmos? Foram eles? Ou foi um simples homem que se achava um Deus? E isso era muito comum naquele tempo. E eu digo para vocês, é muito comum ainda hoje. Homens que se acham Deus, homens que se acham divindades. O cara se encrespou, ele se indignou com Mardoqueu só porque ele não se curvou a ele. Isso é um grande problema. E a nossa fidelidade a Deus, da mesma forma, pode nos trazer problemas, mesmo que nós sejamos bons cidadãos. Mas e aí? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso, gente? Era o persa lá, um judeu, né?
Tem nada com isso. Afinal de contas, nem judeu eu sou. A gente tem muito a ver com muitas coisas. A gente tem tudo a ver com a nossa fé. E olha o que diz a palavra de Deus. Lá em Esther, capítulo 4, verso 13. A gente vai voltar, a gente está fazendo um vai e vem aí. Mardoqueu enviou essa resposta a Esther. Mardoqueu, que era primo de Esther. Não pense que por estar no palácio, você escapará quando todos os judeus forem mortos. Se você ficar calada, num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então Esther enviou esta mensagem a Mardoqueu: vá e reúna todos os judeus de Susã. Jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. E Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. A impressão que dava, no primeiro momento, é que Esther sentiu medo, sentiu aflição, ficou preocupada com a vida dela. Afinal, aqueles homens, aqueles reis, eles não mudavam de roupa para mandar matar os outros, não. Não mudavam de roupa, não tinha penitência. Se tivesse que matar, ele matava. Então, como ela não havia sido chamada à presença do rei naqueles últimos dias, ela sentiu medo. O medo legítimo, o medo real. E ela tentou sair pela tangente. Eu imagino que na cabeça de Esther devia estar, mas o que eu tenho com isso? Agora eu sou rainha, meu filho. Agora ninguém mexe comigo mais não. A real, o povo nem sabia que ela era judia, nem sabia. Né? O próprio Mardoqueu falou para ela, não fala para ninguém que você é judia não, tá? Fica na sua aí, fica quietinha, e vai dar certo. Virou rainha, chegou a uma posição alta, mas mesmo assim ela teve medo. Mesmo assim ela ficou afligida. Mesmo assim ela ficou preocupada. E quantas vezes a gente deixa de se envolver em assuntos importantes porque nós ficamos com medo, porque nós ficamos preocupados, porque nós ficamos aflitos do que pode acontecer conosco. Ou às vezes até mesmo, né, aquela velha síndrome do carteiro Jaiminho, né? Quem conhece o carteiro Jaiminho aí? Do Chaves. É para evitar fadiga, né? Melhor, vamos evitar fadiga. Conhece, o Nelson conhece ali, ó. Viciado em Chaves. J. Nelson Bruce Willis. Mas a gente se encaixa dentro dessa realidade. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é que diretamente ou indiretamente a nossa omissão pode se tornar um grande pecado, um grande problema, um grande erro. A nossa omissão pode ter consequências pesadas para o nosso povo, para a nossa fé, para a nossa cultura. Nós não podemos ser omissos. A palavra nos chama para sermos corajosos, para sermos fortes, para avançarmos. Mardoqueu, ele foi ferrenho ali com Esther. Esther podia ter dado uma trucidada nele. Ela era rainha, estava numa posição muito acima da dele. Ela ouviu com humildade. Agora a gente pode ver aqui alguns tipos de envolvimento que as pessoas têm. Dos cargos mais altos, como de uma rainha, de um cara relegado à morte, como Mardoqueu, de um povo destinado ao extermínio, como os judeus. A gente vê aqui uma série de envolvimentos que nós podemos trazer como exemplos para nós mesmos. Primeira coisa que a gente percebe, Mardoqueu foi um homem corajoso e ele incentivou e exortou. E quando eu falo exortação, eu falo de realmente um incentivo, e às vezes o incentivo vem com uma palavra dura. Ele falou: Esther, se você se omitir, quem garante que você mesma sobreviverá?
E ele falou, porque Mardoqueu era um homem que conhecia o propósito de Deus com o povo. Alívio virá para os judeus, de alguma forma. Ele cria que Deus traria o alívio para os judeus de alguma forma. Por mais que ele perdesse a vida. Mas o povo não seria destruído. Afinal de contas, ele viveu isso várias e várias vezes. Aliás, ele não, né? O povo judeu viveu isso várias e várias vezes e foi relatado. Quantas vezes estiveram à beira do extermínio e foram poupados pelo próprio Deus. Mardoqueu veio e falou com Esther. E ainda disse para ela, quem sabe não foi por isso que o Senhor te colocou nessa posição que você está hoje? Você já parou para pensar na posição que você ocupa hoje no reino de Deus? Nas responsabilidades que você tem? Você já parou para pensar nas responsabilidades que Deus te colocou hoje como um cidadão, como um pai, como um filho, como um marido, como um funcionário, ou como um chefe, como um diretor? Todos nós temos grandes responsabilidades de testemunhar e de sermos fiéis ao Senhor, tanto na nossa vida de fé, quanto na nossa vida como cidadãos. Porque, na verdade, não existe divisão. Nós somos cidadãos e somos cristãos, somos filhos de Deus. Não existe ser cristão aqui dentro e lá fora ser um picareta qualquer. Em todo lugar que nós estivermos, nós temos o propósito de render glórias ao Senhor. E em tudo que a gente fizer, o nosso maior propósito é render graças e glórias ao Senhor. Nós não podemos escapar das nossas responsabilidades. E Mardoqueu foi usado por Deus para relembrar Esther da posição que Deus a colocou, como rainha, como alguém influente, como alguém que poderia ter um acesso ao rei sem ser morta. Deus a colocou ali. A rainha Esther estava numa posição de liderança, de autoridade. Ela era uma mulher requisitada para cumprir a sua missão. E o povo teve a função de interceder, de participar desse incentivo, de jejuar. Ah, mas eu estou só sentado no banco de uma igreja. É uma posição muito poderosa. É uma posição muito poderosa. Sem oração, sem jejum, sem intercessão, sem envolvimento, o reino de Deus vai acontecer de qualquer forma, mas sem você. E você é importante para que a missão que Deus deu a você e à comunidade a qual você pertence aconteça. Nós temos uma grande missão aqui no Fruto. Deus sabe, eu já contei isso para todo mundo. E cada um de nós temos um envolvimento nisso. Ah, Lucas, mas eu fico só sentado no banco, então ora, interceda. Ore por aquelas pessoas que foram chamadas para liderar, porque elas precisam. Incentive, seja como um Mardoqueu, participe. Chegue e fala, não desiste. Seja forte. Quantas vezes já pensei em desistir? Mas às vezes vinham uns Mardoqueu na minha vida e eu falava assim, não desiste não. Olha a responsabilidade que você tem. Se você deixar, a gente falou assim com essa ousadia comigo, falou desse jeito, se você deixar de fazer o que Deus chamou para fazer, a obra vai acontecer do mesmo jeito, se toca, meu filho. Vai vir de outra parte, eu sei que vai perder a oportunidade de servir ao Senhor no chamado que você tem. Incentive. Se Deus te chamou para liderar, lidere. Busque aperfeiçoar-se, crescer. Se Deus te chamou para incentivar, incentive. Se Ele te chamou para orar, ore. Participe do reino. Se chamou para sentar no banco, senta. É bom a gente ver a igreja viva, cheia, tudo acontecendo. Incentiva as pessoas a participarem. Ah, Lucas, mas isso é humano. É humano, sim. Deus criou a gente para ser humano. Deus não criou a gente para ser anjo. Anjo é anjo. Humano é humano. Humano se sente incentivado ao ver os outros participando, sim. E isso também faz parte. A gente separa muitas coisas, particiona muitas coisas. Tudo pertence a Deus. Tudo é para a glória de Deus. Se Deus nos criou para ser humano e os seres humanos não participam sob um pretexto de que eu sou espiritual, está errado.
porque nós somos seres completos, holísticos. Se você morrer aqui agora, meu filho, acabou. Boa vida, acabou a existência, é o que está na Bíblia. Deixa de existir. Seu espírito não vai aparecer aqui, sentar na cadeira e falar, agora eu vou te incentivar. Ah, se aparecer, ainda vou sair correndo. Sai Satanás. Sai correndo não, vai enfrentar e no tapa. Sai! Outro dia eu fui fazer isso com a Beth, ela me deu um tapa, não sei porquê. Sai! Nossa, deu um tapão. Doeu, tá? Ela, sai você! Enfim. Nós temos tudo a ver com aquilo que o Senhor nos chamou. Vamos dar um passinho para frente para a gente concluir. Está na hora. Capítulo 5, do 1 ao 3. No terceiro dia de jejum, Esther vestiu seus trajes reais, entrou no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio interno, agora é o momento, né? Será que eu morro? Ou será que eu vivo? Ele recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. Verso 3. O que você deseja, rainha Esther? Perguntou o rei. Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. Melhor que por encomenda, né, gente? Aposto que muita gente ainda fala, então me dá metade do reino. Colé, Zé. Vai seguindo, gente. Vamos dar um pulo lá para o verso 7. Capítulo 7, perdão. Capítulo 7. A gente vai ler um trecho maiorzinho, de 1 a 10. O rei e Amã foram ao banquete da rainha Esther. Por que aconteceu? A rainha Esther, ela havia pedido para que o rei fizesse um banquete. Beleza? Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther, diga-me o que deseja, rainha Esther. Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. A rainha Esther respondeu, se conto com o favor do rei, e se parecer bem atender ao meu pedido, poupe a minha vida e a vida de meu povo, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o rei Xerxes. Onde está o homem que teria a audácia de fazer isso? Esther respondeu, nosso inimigo e adversário é Amã, este homem perverso. Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha Esther. Furioso, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou ali implorando por sua vida a rainha Esther, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. Em desespero, atirou-se sobre o sofá, onde a rainha Esther estava reclinada. Neste exato momento, o rei voltou do jardim do palácio. O rei exclamou, ele se atreve até a violentar a rainha aqui no palácio diante dos meus próprios olhos? E assim que o rei falou, seus servos cobriram o rosto de Amã. Arbona, um dos eunucos do rei, disse, Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Use-na para enforcar Amã, ordenou o rei. E assim executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. O que eu tenho a ver com isso? Esther se moveu. Todo um povo ia ser destruído por causa da perversidade de um homem que queria eliminar um povo. Ela não se omitiu.
ela se envolveu. As pessoas que oraram por ela e que jejuaram e que intercederam foram importantes. Mardoqueu foi extremamente importante como um incentivador. Alguém que trouxe a palavra ali diretamente para Esther. Mas aí eu te pergunto, e Mardoqueu, Lucas? O que aconteceu com Mardoqueu? O que deu? Vamos voltar lá no verso 6. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Então mandou que trouxessem o livro da história de seu reinado e o lessem para ele. Nesses registros, ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtana e Teres, os dois eunucos, que guardavam as portas dos aposentos reais e que haviam conspirado matar o rei Xerxes, verso 3 do capítulo 6. Que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei. Seus servos responderam: não se fez nada por ele. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Amã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. Os servos responderam: é Amã que está no pátio. Digam a ele que entre, ordenou o rei. Então Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que devo fazer? Olha só, eu fico imaginando a cara do Amã. Vai ouvir na história, que a história é boa. Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? Amã pensou: a quem o rei desejaria honrar, senão a mim? Cara, convencido, né, gente? Por isso respondeu: se o rei deseja honrar alguém, ele pensando que ia ser para ele, tá? Aí ele fez toda a súplica para o rei, pensando que ia ser para ele. Mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar e um cavalo no qual o rei costuma montar, e que tenha um emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande que o oficial proclame em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. O rei gostou da ideia, falou assim: excelente, maravilha. O rei disse a Amã: vá depressa, pega meu manto, pega o meu cavalo e faça ao judeu Mardoqueu, o que está sentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu, e não se esqueça de nenhum detalhe. Imagina a cara do Amã quando ele falou isso daí. O Amã estava pensando que era para ele, né? Mardoqueu podia ter pensado na vida dele: o que eu tenho a ver com isso? Porque, afinal de contas, quando ele chegou e livrou a cara do rei lá da morte, o rei nem tinha a ciência que havia sido ele. Nem sabia. Imagina só que benefício ele teve. Nenhum. O cara estava sendo ameaçado de morte. Olha como é que o jogo virou. Assim eu espero que seja Atlético e Flamengo hoje. Mas o jogo virou, né? Eu não acredito muito não, mas vamos lá. Dando um pulo lá para o capítulo 10, verso 3, para a gente finalizar. Olha o que virou Mardoqueu. O judeu Mardoqueu ocupou o cargo mais alto do reino, abaixo apenas do próprio rei Xerxes. Era muito importante entre os judeus que o tinham em alta consideração, pois ele continuou a trabalhar para o bem de seu povo e a buscar o bem-estar de todos os seus descendentes. E aí vamos fazer a pergunta de novo: o que eu tenho a ver com isso? Repete aí. O que eu tenho a ver com isso? Você tem muito a ver com o que você faz, meu irmão. Você tem muito a ver com onde você vive. Você tem muito a ver com as pessoas das quais você cuida. Você tem muito a ver com o nosso país, com o nosso povo, com a nossa terra. Você tem muito a ver com o reino. Você tem muito a ver com tudo isso. Deus, Ele te chama para viver uma vida de verdade, para viver uma vida de responsabilidade, para você se envolver no reino dele de todo o coração. Às vezes a gente se omite. Eu sei que a vida é difícil, eu sei que a gente não quer mais problema que a gente já tem.
Mas a palavra do Senhor nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Tenha ciência disso. Você não precisa viver uma história tão novelesca quanto a de Esther. Parece até um filme, né? A reviravolta que Mardoqueu teve, parece até um filme. Isso acontece de maneira real na vida de muita gente. Talvez não aconteça na sua, talvez não aconteceu, talvez nem vá acontecer. Talvez você tenha sido chamado para ser um desses intercessores. Pessoas simples, comuns, mas que foram de grande importância para que Esther tomasse uma decisão extremamente difícil, com um grau de responsabilidade extremamente alto, que poderia lhe custar a vida. Um passo de coragem, que foi sustentado pela oração, que foi sustentado pelo jejum, que foi sustentado pela intercessão. Se aquele povo não estivesse ali fiel, envolvido, Esther poderia dizer com muito mais certeza: o que eu tenho a ver com isso? Esse povo nem está aqui. Eu vou arriscar minha vida por um povo que mal existe, por um povo que não se envolve. Não. Ela arriscou a vida pelo seu povo, porque ela ama o seu povo. São coisas que vão além. E assim devemos ser como igreja do Senhor. Nós somos um povo escolhido por Deus para cumprir um chamado. A nação de Judá, no caso, os judeus estavam em um reino chamado Pérsia. Não era o reino deles, não era a casa deles. E por mais que eles pudessem estar em suas terras, eles não tinham total liberdade para viver a sua fé. E assim foi com eles, posso dizer, até os dias modernos, recentemente. Viveram espalhados pela face da terra. Mas eles cumpriram o seu papel. A Pérsia hoje, que é o atual Irã, é uma outra religião, uma outra formação, diferente do que é hoje, do que eles foram no passado. Eu te pergunto, o legado que esse povo deixou morreu? Não, permanece até hoje. Permanece através de nós, permanece através do próprio povo. Eu tenho certeza que, independente das circunstâncias, não serão destruídos até que o Senhor venha, assim como a igreja do Senhor. E nós precisamos nos envolver para que a gente possa ser resposta de oração e alívio para muita gente, para muitas pessoas. Não estamos aqui para promover guerras, para promover problemas. Muito pelo contrário. Somos chamados para trazer paz e unidade ao povo. Amém? Respeitar, pregar, e aqueles que vierem a ser salvos serão acrescentados. Assim como disse o professor de capelania. A igreja, naquele primeiro momento, gozava da simpatia do povo. E as pessoas iam sendo acrescentadas. E o pensamento, o que eu tenho a ver com isso? Será que tem gerado nas pessoas que estão à nossa volta simpatia, empatia ou antipatia? Será que nós, como igreja do Senhor, temos gerado em nosso meio, em nossa nação, a muitas pessoas mais simpatia ou antipatia? A resposta é difícil. Não é tão fácil de sair dando essa resposta, não. A igreja cresce. Muita gente se simpatiza pela igreja, se simpatiza. Muita gente tem antipatia também. Mas o mais importante para nós é cumprirmos a nossa missão e o nosso chamado.
diante de Deus e diante do povo. Amém? Não viva uma vida, o que eu tenho a ver com isso? Nem que seja para você sentar no banco de uma igreja, nem que seja para você orar no secreto e interceder. Envolva-se com o reino de Deus. Eu te incentivo. Eu te incentivo. Vamos ficar de pé e vamos orar para finalizar o nosso culto. Senhor Deus, muito obrigado por este momento aqui na Tua presença. Eu peço a Ti que o Senhor nos ajude, ó Pai, a vivermos uma vida rendida aos Teus pés. Ó Deus, temos grandes coisas para fazer. Temos um caminho para trilhar como igreja. Eu peço que o Senhor nos ajude a nos responsabilizarmos, a nos entregarmos e a fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Ó Deus, que o nosso coração, diante dessas pressões que a gente vive, não sejam omissos, a ponto de dizer o que eu tenho a ver com isso, o que eu tenho a ver com o Teu reino. Eu não tenho nada a ver com essa confusão que a igreja brasileira tem se metido. Não tem nada a ver com isso. Tem sim, nós temos a ver com isso, porque nós somos resposta de oração. E nós somos também pessoas que oram, que intercedem. Eu tenho a ver com isso sim, porque às vezes é necessário exortar, incentivar. Às vezes é necessário chamar a atenção, dar um puxão de orelha. Às vezes é necessário tomar postura de autoridade pela qual alguns foram chamados e exercer sem se omitir. E colocar o dedo na ferida. Às vezes confrontar o rei deste século. Assim como os profetas fizeram diante dos reis de Israel, quando eles erravam. Confrontar, está errado, não é para esse caminho que se segue. Há muita injustiça na nossa nação, há muita fome, há muita pobreza, há muita violência. Isso não condiz com o crescimento da igreja, deveria ser o contrário. Enquanto a igreja cresce, a injustiça cessa. As pessoas que têm fome são amparadas, são cuidadas. Os que estão doentes são visitados. Os que estão presos são restaurados. A violência cessa, diminui. Por que não conosco, Senhor? Será que estamos sendo omissos? Será que estamos vivendo uma vida do que eu tenho a ver com isso? É o nosso povo, é a nossa casa, é a nossa nação. Somos irmãos. Ajuda-nos a enxergarmos dessa forma. Somos brasileiros, Pai. Somos irmãos, o Senhor nos colocou aqui. O Senhor nos fez nascer aqui. E aqui nós devemos fazer a nossa diferença, por mais difícil que seja. Esther enfrentou um rei duro, um imperador. Mardoqueu enfrentou um homem, foi perseguido por um homem poderoso, que visava exterminar o seu povo. E o Senhor os ajudou, porque não se omitiram. Por mais que tivessem sentido medo, foram com coragem. E que assim seja a tua igreja, Pai. Que a gente possa levar alegria, levar salvação, levar justiça. Ainda que muitos não venham a crer em Ti, que nós possamos levar para eles também os benefícios do reino do Senhor. A justiça, a paz, a alegria, a graça, o alimento, a dignidade, a transformação, a restauração. Todos devem receber. Eu anseio para que o nosso mundo seja transformado, Pai. Não quero que ele piore, Pai. Colocamos-nos à disposição do Senhor, ó Pai. Eis-nos aqui. Envia-nos, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Oh, glória. Obrigado, Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a maravilhosa graça de Cristo, o Filho, e as doces consolações do Espírito Santo sejam presentes sobre a vida de cada um de nós, por onde andarmos.
Oro, Senhor, para que Tu leves cada um de volta para casa em segurança, para que Tu protejas as nossas vidas, para que nós possamos ser cada vez mais alegres e rendidos a Ti, Pai. Dá-nos a esperança de cumprir a nossa responsabilidade e que a gente possa ver grandes frutos sendo colhidos para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém.